E... Tudo bem, pessoal? Lucas Mamédio aqui no Bug do Milênio, nosso podcast do jornal Mídia Max. Pode vir quente que hoje o bug tá fervendo, viu? Hoje a gente está recebendo a fisioterapeuta Beatriz Guardiano, ela que é fisioterapeuta de formação pela Unicamp, né, Universidade de Campinas, especializou em saúde da mulher e também prazer feminino e outros vários assuntos que a gente vai falar aqui no book, que são tão importantes, né? E para falar sobre esse assunto, obviamente, não poderia eu sozinho, um homem aqui, ficar conversando, né, com a Bia, como ela se chama. Primeiro te agradecer, viu? Ai, obrigada. Por ter vindo, aceito o eu que convite. agradeço o convite, estou bem feliz de estar aqui, meu primeiro podcast. Ah, que legal. Pô, então, uma estreia. Estreia vai ser... É a primeira vez. Tamo junto, porque me jogaram na fogueira, é meu primeiro podcast. Aí, aproveitando, a gente tem a presença da minha colega jornalista, subeditora aqui do Mídia Max, Tatiane Mello. Obrigado, viu, Tati, por ter participado, estar participando aqui, colaborar para o nosso papo. Vamos lá, então. Vamos lá. Bom, vou começar perguntando para você, Bia, sexo, prazer feminino, ainda é... O sexo já é um tabu, né? Isso. O sexo para a mulher é um tabu maior ainda? Na sua opinião? Ainda é, Lucas, ainda é, porque eu acho que as informações estão chegando mais, as mulheres estão tendo mais acesso a informações relacionadas a sexo, a prazer, mas ainda vem de fontes, né, que nem tantas mulheres conseguem acessar ou não se identificam muito bem com essas fontes, né? Às vezes uma mulher que tá ali, por exemplo, na internet, falando sobre sexo, né? Falando sobre prazer e tal. Às vezes ela usa, e isso é uma coisa até que a gente tava conversando antes, né? Uhum. Às vezes ela usa uma linguagem que a mulher que tá buscando esse tipo de informação não se identifica. E isso acaba afastando as mulheres, né, dessa informação, porque elas se sentem envergonhadas, constrangidas, né, de buscar esse tipo de informação. Eu acho que já mudou muito, a gente já tem muito acesso, mas ainda existe essa restrição por conta de vergonha, de medo de se expor, de medo de conversar com uma pessoa, né, que pode ajudar. Até porque o prazer, na realidade, né, assim, ainda é visto que o homem, né, precisa ele ter o prazer, a mulher tá só ali, ele que tem que ter prazer. só ele tem que ter prazer, e a mulher tem que estar ali para satisfazer o desejo dele. Então existe essa vergonha também. Isso, a gente ainda tem essa ideia de que o homem tem mais necessidade de sexo e de prazer do que a mulher. Isso é uma grande mentira. Né? Na verdade, se a gente for pensar, né, fisiologicamente, nos hormônios masculinos, eles de fato sentem muito mais vontade, eles têm muito mais facilidade para sair ali de uma neutralidade, né? De uma situação neutra, né? Enfim, para estar ali... Uma situação ativa. Uma situação mais ativa, exatamente. Agora, a mulher, para sair dessa posição neutra e se tornar mais receptiva, ela precisa de mais estímulos do que o homem, justamente por conta, né, de diferenças fisiológicas e principalmente por conta do hormônio masculino. O hormônio masculino faz com que eles tenham essa postura um pouco mais, enfim, mais fácil de ter vontade, né, de ser estimulado mais facilmente do que uma mulher. Então, eu acho que essa questão do homem precisar mais de prazer, eu acho que vem desse fundamento, que ele, né, essa questão hormonal, que eles se sentem excitados com muito mais facilidades do que uma mulher. Além de uma educação sexual bem equivocada, né? Exatamente. Muito equivocada. Primeiro, assim, o órgão sexual masculino é exposto, né? Sim. Então, daí já é muito mais fácil para a pessoa se conhecer, tá ali a todo momento, né? Enfim, fica uma coisa muito mais palpável, literalmente, né? As mulheres, não. A gente tá tudo ali muito escondidinho, até para fazer uma higiene, né? E a mulher ainda tem vergonha do ato de se tocar, né? Para poder conhecer o que funciona e o que não funciona no corpo de cada um. E é o que eu sempre falo, assim, da questão de culpa e de responsabilidade. É óbvio que não é nossa culpa
dessa criação, né? Eu lembro assim, tipo, eu nem tanto, mas uma criança, uma menina, né? Colocava a mão ali para arrumar a calcinha e a mãe vinha gritando, tira a mão daí, menina, que não pode pôr a mão aí, que é feio. Então, não é nossa culpa que a gente foi criada dessa maneira. Mas nós, como adultas, é nossa responsabilidade buscar mais informações, criar as nossas meninas de uma maneira onde elas tenham mais informação, sem tanto tabu, sem tanta restrição a acesso ao próprio corpo, né? Igual esse exemplo que eu citei. Às vezes a menina tá só arrumando a calcinha, gente. Deixa ela. E se tiver uma coceirinha, e se tiver descobrindo ali qualquer coisa, Qual né? é o problema? Eu acho que é isso. Eu acho que começa disso, né? Os meninos têm muito acesso e muitas vezes são até incentivados, né? A fazer esse autodescobrimento aí. Enquanto as meninas não, né? Elas, na verdade, elas são até... reprimidas por terem esse tipo de comportamento enquanto crianças, né? Então, quando chega ali na fase da adolescência, de descoberta sexual, é uma novidade muito grande para as adolescentes. Enquanto para os meninos, né? Para as meninas e adolescentes. Enquanto para os meninos, não. Eles estão ali pegando até toda hora. Até os pais incentivavam os filhos. Mas chegou uma certa idade, não, tem que conhecer, levar para uma garota de programa. Para o menino perder a virgindade. A menina mas não, ela assim tem que viver numa redoma. Né? Ainda assim é muito cruel, porque nada é explicado, né? Nesse nada caso, explicado. Ser jogado não é aos o ideal. leões, assim, exatamente. Né? Não é o ideal nem para os homens, nem para as mulheres. Nesse caso, eu acho que isso é importante, até porque, se você pensar, a gente está falando, né, do comportamento aí de quem cria, de quem educa, que é, em grande parte, a nossa primeira instituição é a nossa família, e depois a gente tem acesso à escola, amigos, enfim, e tudo mais. E hoje em dia tem o advento da internet que também ajuda a educar, ou deseducar as pessoas, não sei. Mas é complicado esse trabalho também dos pais, né? Eles também têm que ser educados a educar, né? Exatamente. Apesar de todas as informações, eu não sei como é que foi com a sua filha, Tati. A Tati tem uma filha, né? Quando chega com a dúvida, ou quando chega com esse ímpeto, né? Com esse instinto, assim... O que dizer? Como agir? Eu não falo nada e já levo direto para um especialista. Eu, de alguma forma, tento conversar sobre como... Eu fui muito clara e honesta. Até porque eu não tive... esse tipo de assunto em casa. Você falou, né? Que mas ok. Minha mãe não conversou comigo sobre isso. Mas com os meus filhos, eu sempre fui muito... Sempre conversei, sempre expliquei. Então, assim, lá em casa, esse tipo de coisa não existe. Nunca foi tabu. Nunca foi tabu. Nunca foi. Eu sempre expliquei e eles também tiveram educação sexual na escola. Apesar de eu achar que a educação sexual na escola, ela não é como ela deveria ser, né? Ela ainda é aquela coisa de como procriar e como evitar a procriação. Né? Sistema reprodutor masculino, procriar, sistema reprodutor feminino. E assim que use faz camisinha. bebê, use camisinha, aquele sistema Camisinha de levar na banana. E eu aprendi esse negócio aí na banana. Isso não é educação sexual. Isso é você ensinar a não engravidar. Mas a educação sexual... feminino, né? A educação sexual é muito além disso. Então, mas lá em casa sempre foi muito bem explicado, conversado. Tanto é que eles se sentem livres para vir falar comigo de qualquer coisa. Mas você tinha facilidade, assim? Era fácil para você falar? Você não fica... Em algum momento você não sentiu um pouco de constrangimento? Assim, na primeira vez eu dei um pulo para trás e falei, nossa, que é Isabela? A sua filha é mais velha? É, mais velha, ela tem 18. Eu falei, nossa, que é Isabela? Daí eu falei, tá bom, senta aqui, vamos lá, vamos conversar então. Daí, assim, mas no primeiro momento, eu levei um susto. Já com meu filho, ele é muito retraído, então, eu sou separada, então eu já pedi pro meu ex-marido, senta e conversa, porque ele não quer conversar comigo, né? Ele tem vergonha, ele é menino, eu sou mulher. Tem isso eu acho que também vai muito desde o comecinho. Meus filhos são pequenos, eu tenho uma menina de 6 e um menino que vai fazer 10. Então, assim, com eles, eu sempre conversei sobre, por exemplo, anatomia, né? De uma maneira, sobre o corpinho deles, de uma maneira muito natural. Sim, porque né? tem que ser natural. E eu acho que isso abre portas. Então, na hora que eles tiverem algum contato ou que esse assunto, de alguma maneira, evoluir,
eu acho que eles vão trazer isso pra mim com uma certa naturalidade. Eu ainda não fui surpreendida com nenhuma Aham. dessas questões, especificamente de sexo, de relação sexual. O Matheus já me perguntou a questão de onde vêm os bebês, já rolou essa pergunta lá em casa. Ele era pequenininho, eu tive que explicar, assim, meio fazendo algumas analogias Sim. e tal, nada Essa é a muito. Mas, com o tempo, as conversas vão Elas vão mudando. evoluindo, vão, E até porque eles têm muito acesso. É difícil a gente controlar o que as crianças têm acesso hoje em dia, né? Por mais que a gente fique ali do lado. Eu tava vendo a novela e o meu filho passou pela sala, né? Porque agora, não sei vocês, mas depois que lançou Pantanal, eu voltei a ser noveleira, né? Porque a gente se identifica, a gente A quer gente ver. quer se ver um pouco. A gente quer ver. E aí eu tava assistindo a novela e o Matheus passou e aí tinha uma cena onde tinha um casal namorando assim na beira do rio e ele falou assim: "Mãe, eles vão fazer filhos?" O que a mãe responde numa hora dessa? Né? Eu falei assim, acho que vão, né? Eu acho que vão, hein, mãe? E foi lá, continuou andando, passou na cozinha, pegou a água dele e voltou pro quarto. Então, assim, eles já, dependendo de como você introduz esse assunto, e isso Naturaliza. começa desde do corpinho deles, da menstruação. Sim. Lá em casa também, é só eu e meus 2 filhos, né? E aí eu tava, enfim, no banheiro esses dias e tal, e o Matheus entrou no banheiro e eu tava menstruada. Ele viu o sangue e ficou assim, meio chocado. Ele já sabia o que era menstruação, ele tem quase 10, né? Ele sabia o que era menstruação e tal. E aí ele ficou assim. Eu falei, filho, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa? Ele falou assim, não. E você, mãe, você precisa de alguma coisa? Ai, você quer um Preocupado. chocolate? Ele ainda falou assim, não sei Que onde. bonitinho. Mas ele percebeu, você percebeu que era por causa disso. Eu na hora percebi ele que era falou. por causa disso. E a minha filha mais nova, que, enfim, mulher sempre pergunta muito mais, né? Já Sim. viu o meu coletor ali no banheiro, me pergunta o que é, eu explico pra ela, né? Que é um copinho que a gente coloca quando você vier, né? Quando você vier a ter esse sangramentozinho também, você vai colocar ali dentro pro sanguinho ficar ali e tal. Então, assim, eu falo o que eles me perguntam. Né? Aquilo que é perguntado, Também não eu forçar uma falo. barra, né? Não força uma barra, né? Porque às vezes a gente acha que a Vai criança chegar, quer né, saber, a hora. mas nem quer. A primeira vez que o Matheus me perguntou de sexo, ele estava falando sobre sexo masculino e feminino. Imagina se eu começasse a falar para ele, né? Então a gente tem que saber o que a criança quer saber. Mas o mais importante é isso. Se você deixar essa porta aberta desde o comecinho, eu acho que fica mais fácil, Sim. né? Eles ficam mais soltos para falar e isso vira um assunto um pouco mais natural. Na minha criação, eu tenho 35 anos. Na minha criação, eu lembro que a minha mãe me falou de menstruação. Eu tenho uma irmã mais velha, foi uma coisa bem natural na minha casa, minha primeira menstruação e tal. Eu lembro até que eu estava na casa de uma amiga que já tinha menstruado, e foi tranquilo. Quando eu fui iniciar a minha vida sexual, eu tinha um namorado que a minha mãe conhecia bem e tal. Eu falei pra ela, falei, mãe, ó, eu acho que vai acontecer, que vai rolar. Ela me levou numa ela não entrou muito em detalhes comigo. Ela falou assim, então tá bom, então vamos na médica. Ela me levou na Antes de ginecologista você... antes. E isso é uma coisa que, assim, eu não sei, mas pra mim não rolou. Eu escondi, porque você tinha medo de apanhar, de ficar de castigo. Imagina eu falar pra minha mãe, mãe, eu vou transar. Pela primeira vez. Pela primeira vez, minha mãe ia enlouquecer, me trancar no quarto, me amarrar, não ia rolar. A gente tinha uma abertura, assim, Mas isso, pra isso, mas né, isso minha casa. é até um pouco mais, assim, raro, porque antigamente não tinha abertura de você conversar com mãe, pai sobre sexo, falar, olha, eu acho que eu falei tô só com a minha mãe, na verdade, né? Não tive Mas coragem. já é muita coisa. Já é muito. E ainda foi antes, né? Eu falei Antes. antes, porque eu já tinha um pouco aquele medo, né? Igual a gente Geralmente tava falando assim, medo de engravidar, geralmente a mãe descobre quando a filha engravida. né? Muitas, Eu achava né? que era virgem até então, né? De repente a virgem aparece Você grávida. Ou depois que acontece, E daí a né, virgem fala. aparece grávida por quê? Porque ela não teve uma educação sexual correta e apareceu grávida. Mas você sabe uma coisa que me motivou a ter essa conversa com a minha mãe?
Eu tava no 2º ano do ensino médio, então é o quê? 16? 16 Pode anos, ser, mais ou menos? pode ser. Acho que era Não sei, isso. né? Eu não tinha tido ainda, tinha um namorado de um tempo já. E uma amiga minha, a gente estava sentada fazendo trabalho de escola. E uma amiga tocou o celular dela, né? Na época, celularzinho, enfim. Aí tocou um despertador, a gente estava fazendo trabalho. Ela abriu a bolsa dela, tirou uma cartela de pílula anticoncepcional, tomou a pílula e voltou a fazer o trabalho. Eu fiquei assim, sabe? Você percebeu que era anticoncepcional? Não, eu sabia o que era, mas assim, eu fiquei chocada com a naturalidade dela, sabe? Eu falei, gente... Aí eu perguntei, eu falei, você tá tomando pílula? Ela falou assim, eu tô, minha mãe me levou no ginecologista, ele me passou essa daqui e tal. Eu nem sabia que ela transava. Ela não era, tipo, minha amiga, assim, sabe? Era uma pessoa que você conhecia, convivia. Mas eu falei assim, gente, né? Então, acho que eu vou também. Aí eu falei pra minha mãe, falei que... E assim, como eu tinha um namorado, não foi uma coisa que tipo, a primeira vez, né? A intimidade vai evoluindo. Aí, quando eu senti que ia pra esse caminho... Sim. Aí eu senti a necessidade de falar pra minha mãe, pra me levar no médico e tal. E aí comecei a tomar a pílula até antes de ter relação. E o quanto vocês acham que o sexo é uma... O quanto ele causa trauma, o quanto ele pode... Assim, é a base da nossa vida, né? Digamos, a relação sexual. É da onde a vida é concebida, no caso dos seres humanos, né? É na relação sexual. É claro que a medicina mudou isso, a gente tem fertilização, mas enfim, outras coisas. Quase que eu derrubo tudo aqui. Mas o quanto... Porque, assim, se a gente está aqui agora debatendo esse assunto, é porque ele precisa ser debatido, é porque ele precisa, de alguma forma, ser levado a outras pessoas, e é porque é interessante, porque tem quem precisa desse tipo de informação. E quando as pessoas fazem isso sem essas informações, isso pode ser um trauma para muita gente, como né? Como é. O quanto disso pode ser... O quanto o sexo pode causar traumas nas pessoas, na opinião de vocês? Assim? Eu acho assim, falando, né, da minha realidade, principalmente consultório, a maior parte das pacientes que eu tenho de disfunção sexual tem um histórico de início da relação sexual ruim. E não precisa, ser uma coisa assim, traumática. O trauma tem níveis, né? Tem níveis. Não precisa ser uma coisa assim, muito péssima, entendi. Um abuso, uma falta de consentimento. Uma coisa que você não conhecer. O simples fato de você ter a sua primeira relação sexual sem você se sentir segura, né? Aí ele vai tentar a penetração. E é óbvio que naquela situação onde tem muita tensão, né? A mulher não vai conseguir, a menina no caso, ou enfim, ela não vai conseguir ter uma resposta sexual adequada, uma resposta excitatória adequada, ela vai provavelmente partir para a penetração sem estar com a musculatura relaxada, sem estar lubrificado o suficiente, né? Outras coisas acontecem. Pode machucar também. Provavelmente ela vai ter uma iniciação sexual ruim, que vai formar um vínculo com o cérebro dela, ele vincula a relação sexual com a dor. Então, na relação subsequente dela, né, tipo, ela tentou foi dolorido, e aí a hora que ela for tentar de novo, ela já não tem uma resposta sexual excitatória tão fluida, porque o cérebro meio que bloqueia a excitação dela, porque ele lembra que doeu, e ele acha que aquilo é uma situação ruim. E aí, ela vai desenvolvendo essa relação com a atividade sexual. E vai achar que aquilo é normal. E que ela tem algum problema. Mas esse trauma pode ir além da vida sexual dela? As pessoas... existe algum reflexo na personalidade e no modo como ela se relaciona com os outros? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que tem aí uma raiz de uma certa... de um certo comportamento e de uma certa... de como essa personalidade vai amadurecer. Ela pode deixar de querer se relacionar com outros homens, porque ela não, talvez assim, mas talvez aquilo ela não vai querer. É claro que aqui a gente está nesse assunto especificamente, né, de formação de personalidade, enfim, é uma coisa que a gente está opinando, né? Não, eu também acho. Mas sabe o que eu penso? Essa questão do senso
quando você se identifica com alguma coisa, né? Então, vamos lá. As meninas ali começaram a ter relação sexual. Vamos supor que uma delas não teve uma relação sexual bacana. Ela tá lá na turminha dela e todas as outras meninas transam e vão pro motel com os namorados e tá tudo bem. E cada dia uma tem uma relação com o outro, o que é muito comum hoje em dia. E ela não se identifica. Essa questão de pertencimento. É isso que eu queria falar. Essa palavra que eu queria falar. Um senso de pertencimento. Você vê que no seu grupo... Você tá deslocada. Você tá deslocada. Você não tem uma... Então, isso... É perceptível. Mas Desculpa aí te você interromper. começa a Mas questionar o porquê que eu estou tão Você percebe quando você tá na rodinha de amigos e deslocada? você começa a falar uns assuntos meio relacionados a isso e tal... Até de uma forma um pouco mais leviana, né? E aí, sempre não, mas você vê que tem colega que não entra no assunto, que se retrai, que fica quieto, que se sente incomodado até pelo assunto. Obviamente que eu não constranjo a pessoa, ela, enfim, eu entendo. Mas você percebe no ato que aquela pessoa tem alguma questão, tem alguma coisa ali O que pra pra você pode ser muito natural, pro outro ele já também tem aquele... ou um trauma, ou aquela coisa de não posso falar ou não converso sobre isso, porque isso, por incrível que pareça, eu sou adulto, mas ainda existem certos tabus, né? Tem gente que não consegue falar sobre sexo. E eu acho que dos consegue. assuntos, talvez o sexo seja o que mais traz isso à tona, assim, né? De bloqueio, assim, né? Eu acho que sim. No seu dia a dia, no consultório, Talvez Bia, a pessoa possa achar que está sendo um pervertido por falar sobre sexo. Tem ainda muita gente que ainda tem a acha, questão talvez, que... da Nossa, moralidade, vão né? me taxar como uma piranha, uma vagabunda, ou mulher que sai com todo... Porque existe machismo ainda. Já falaram isso pra você já, Tati, alguma vez? Sei lá, falar. É porque, assim, como eu falo, eu falo que eu sou desbocada. Eu tô até aqui quietinha. Tô aqui me Tá controlando, segurando. tô me segurando. A gente vai botar de falar de um assunto que elas... Daí as pessoas às vezes têm uma imagem bem distorcida. Né? Não é porque eu tenho facilidade, ou porque eu falo do assunto, ou porque pra mim não é tabu, Que estou disponível. que estou disponível, ok, não tô não, lindo. Não é assim que não é funciona. E que te dá, e que você dá E toda a abertura pra pessoa que a falar pessoa, coisas pra você, né? então daí a pessoa acaba fazendo uma leitura muito errada sua. Isso. Porque pra isso muita acontece. gente falar sobre sexo quer dizer que você é uma que vai... Pra mulher, você fala, né? Porque pra mulher é muito mais complicado. Porque o homem ele é visto como um garanhão gostosão, peguei todas, passei o rodo. Cigado, Sou né? foda pra caramba. Nossa, Quanto mais falei ele palavrão. fica, mais... Nossa, aquele lá é o gostoso, vai que tá bom. A mulher falar sobre sexo é como se a mulher tivesse dado pro Maracanã inteiro. É muito, assim, horrível isso, porque eu falo sobre... Eu gosto de sexo, gente. Quem que não gosta de sexo? Sexo é uma coisa normal. Tem quem não é uma gosta de coisa sexo? É uma coisa Tem quem natural. não gosta de sexo. Tem. E tem N- gente numa que boa, acha que assim. não. E numa boa. E numa boa. Se isso não for um problema, ótimo. O problema é quando você quer ter, né? E aí a gente fala sobre Eu conheço satisfação uma amiga sexual. que tem preguiça. Ela vai me Ah, matar. eu Eu não ouço vou isso. falar Eu o ouço, nome eu já dela. ouvi isso, Mas negócio de ela preguiça. fala que ela tem preguiça. Ela tem uma libido muito baixa. Eu já falei pra ela, amiga, vamos no médico. Porque ela tem uma libido extremamente baixa. A minha libido é muito alta. Então, acho que é por isso que as pessoas acham que eu estou ali, né? Não estou, gente. É só que a minha libido é muito alta. A dela é baixa demais. Então, ela fala que ela tem preguiça Eu já de ouvi tirar a isso. roupa. Ela fala, eu tenho preguiça. Eu falei, Mas e aí? Preguiça. Ela tem a preguiça e tá tudo bem? Porque eu acho que a gente só tem uma questão, a gente só tem um problema quando isso de fato incomoda. ela já procurou Né? remédios Porque tem e gente que não tudo. gosta de sexo e tá tudo bem. Ok, Beleza. vou viver bem sem sexo. O problema é você não gostar de sexo e ter que fazer sexo. Ela tem um namorado e tal. E ele já é mais assim, essa- né? Aquela essa coisa assim. Sua amiga, por exemplo, que tem baixa libido, isso atrapalha ela em alguma coisa? Às vezes Vai ela afetar faz a relação. às vezes ela faz sem muito querer. É claro que vai afetar a relação Entendeu? dela, porque se ela tá com um cara que gosta e ela não gosta, em algum momento isso vai ser um problema. Não, ela já procurou tomar remédio e tal, pra ver se Você aumenta a atende, libido. você atende pessoas em que você tem que identificar se ela
Se ela... Geralmente, quando Que é a tratado mulher por tem uma hormônio, né? disfunção sexual e ela vem até o meu consultório, geralmente ela já passou por uma ginecologista. E quando ela vem, só esse movimento dela, enfim, ir no médico e depois ir na físio, algumas vêm diretamente para físio, mas só esse movimento de buscar um tratamento, Já a quer dizer alguma gente coisa. já caracteriza que ela sente aquilo como um incômodo, como um problema e que ela quer resolver. A gente parte desse princípio. Mas acontece de mulheres fazerem a fisioterapia para melhorar, mas na verdade elas não querem muito melhorar. Elas Assim, querem agradar o existe parceiro, aquele apego, né? Talvez. existe aquele apego enfim, que né, na psicologia se explica mais sobre isso, aquele apego à doença, não que isso seja uma doença, mas que aquilo te faz, de uma certa maneira, você recebe mais atenção por isso, né? Mas Por estar mais disponível. mas essa questão da libido, eu acho que é muito de como essa relação está sendo conduzida. Muito. Mas assim, Porque assim, igual você falou assim, eu gosto de sexo. Quem não gosta de sexo? Você gosta de sexo porque você é bem resolvida. Você faz um sexo que te faz bem. Agora, uma mulher que tem uma relação mas calma sexual, lá. mais ou menos... Mas tem mulheres, e isso é real. Gente, às vezes você acha que você tem problemas, até você descobrir que você é clitoriana. E daí você acha que fala, mas por Que que o problema não é você. que eu não gosto? Tenho algum problema nessa bagaça aqui. Daí você descobre que esse negócio da só penetração, que acha que tô abafando, ou tô sendo foda pra caramba. Não, Peraí, até vamos- você vamos- descobrir vamos- também Vamos o traduzir seu o que você seu falou. corpo. Assim, você tá É que eu não dizendo... queria falar palavrão. Não, mas você tá dizendo que muitas das frustrações de algumas mulheres é porque... Em falta de relação a conhecimento. sexo, Falta é de falta de conhecimento. conhecimento. É, falta de conhecimento. Das duas Falta de partes. conhecimento do seu corpo também, do que te dá prazer e o que não dá. Aham. Até porque muitas mulheres ainda, né, depois Esperam que vão ter um orgasmo apenas com a penetração. mas né? não. Não, assim, E pegando o gancho, pegando o continuam gancho da sua amiga fazendo que sexo ruim. tem... E pegando continuam o gancho fazendo da sexo sua amiga que tem a preguiça de fazer sexo. Se ela tivesse um sexo sensacional, assim, que ela fosse muito bem estimulada, que ela sentisse muito prazer em ter relação, ela já ia ficar um pouco mais receptiva para outra relação. Se ela tem um sexo que, tipo, ela já tá pensando na hora de acabar, tá ali só esperando o cara gozar pra ela, tipo, fingir Gente, também e isso é virar de péssimo. lado. É claro que ela vai ter preguiça, vai tá ruim pra ela, gente. Vai- Quem gosta é de a fazer um história negócio que não faz dela, né? bem? Entendeu? Gente, eu sempre faço a tal da analogia com bolo de chocolate. Que eu amo comer bolo de chocolate com calda. Só de pensar num bolo de chocolate com aquela calda derretendo. Eu tô salivando só de falar disso. Comeu um bolo hoje Né? no chá de bebê da... Cadê? E aí, Acabou, é a né? mesma coisa. Quando você gosta de uma coisa, você tem vontade daquilo. Mas Agora, se existe aquele negócio não é também- bom... Às vezes, Existe a pessoa às vezes você come um bolo de sexuada, né? chocolate meio ruim. É, meio Não é ruim. Mas você tem... Um bolo batumado, meio seco. Mas você sabe que existe um bolo bom, né? Mas aí vamos seguir essa linha de raciocínio. Fui lá na padaria X, comi um bolo meio seco. Será que eu vou voltar nessa padaria? Não, Se eu tiver que voltar nessa padaria, vou comer esse bolo de chocolate bem desconfiada. Ou vou falar, padeiro, vou Dá melhorar. uma melhorada aí. Mas existem as pessoas assexuadas mesmo, né? Existem. Que E elas aí, realmente... isso já é realmente uma disfunção, assim, mais... Complexo. uma outra discussão. É. Tem toda essa questão sim. também de tipos de... Porque senão Hoje todo em mundo vai dia- achar que todo mundo tem que gostar muito de sexo. Não é assim também, né? Tem e gente que gosta mais, gente que gosta menos. tem pessoas Existem que, níveis, isso, né? e tem pessoas que Ninguém- gostam mais, que são atraídas romanticamente por um, Sim. né? Por um gênero e atraídas sexualmente por outro, e Sim. até a pessoa descobrir tudo isso, É um tem- universo, é uma questão- a sexualidade é um universo muito vasto, assim, né? muito vasto. E que tem espectros, né? Que vai mais E pra é, lá, e é menos difícil, pra cá. porque hoje a gente quer pôr um rótulo em Sim. cada tipo de desejo, cada tipo de... E eu acho que isso é uma coisa que se descobre na intimidade. Uhum. Não adianta a pessoa tentar
ver como que uma pessoa é e achar que ela é assim também. Eu acho que o primeiro passo é o autoconhecimento. O que eu gosto? Como que eu gosto de ser estimulado? Como que eu gosto de ser tocado? O que me faz sair da neutralidade? O que me faz pensar em sexo? E aí entra o tabu, né, da mulher e do homem também, né? Mas aqui pra mulher é mais difícil. Se tocar e entender o que ali funciona e não funciona. Exato. É aquilo que você falou, sobre se descobrir clitoriana, Sim. né? Porque a gente aprende que sexo é penetração. E acabou, E tá acabou, beleza. né? E muitos homens acham, igual você falou, né? Que são os reis da britadeira. Nossa, né? tô ali metendo e tô abafando, tô arrasando. Gente, só que assim, quem ainda não sabe, as mulheres têm muito mais terminações nervosas. Pois esse é um bom Prazerosas. gancho pra gente. Esse é um bom gancho pra... Esse é um bom gancho. A gente não explicou nada, né? A gente Por começou. enquanto a gente só A gente tava... começou o podcast e tá aqui. Alguns objetos, itens que a Bia trouxe aqui pra gente. E você começou a falar um pouco da anatomia, né? Da mulher e enfim. Isso. E se você puder exemplificar de alguma Tá. forma sobre Então essa vamos questão lá. do prazer. A gente do estava clitóris. começando a falar sobre... Quem tá só ouvindo não vai ver, mas daí depois você assiste. Vai lá no YouTube. No assiste. YouTube, isso. Assim, a gente estava falando sobre a diferença, né? De Tá pegando ter isso? um prazer pela penetração. E eu tava justamente dizendo que a gente tem muito mais terminações nervosas associadas ao prazer na parte externa, na nossa vulva. Então, vulva é tudo que a gente vê quando a gente pega um espelho e coloca na frente no meio da nossa perna. Então, tudo que a gente consegue enxergar é vulva. Vagina é a parte de dentro, é o canal que liga a vulva ao colo do útero. Sim. Então, já começa por aí, que tem muita gente que acha que vagina é a parte de fora, né? Então, a gente tem terminações nervosas prazerosas muito mais na parte externa, na glande do clitóris, que fica ali, né, na junção dos lábios internos. Dá pra ver aqui, ó. Tá, quem não tá vendo, depois olha lá. Mas, enfim, essa parte aqui, a glande, pra você ter uma ideia, a gente tem mais terminações nervosas prazerosas nessa parte, na pontinha ali, que fica na parte de fora, do que no pênis inteiro. Na pontinha do clitóris. Na pontinha do clitóris, na glande do clitóris, que é a parte de fora. Quando a gente falou clitoriano, pessoal, só pra explicar, a gente tá falando do clitóris, tá? Do clitóris, que é o órgão sexual feminino. E aí, a gente também tem a parte do clitóris que fica dentro, né? Que a gente não consegue ver. Então, o clitóris tem aquela pontinha que fica na vulva, mas ele tem algumas perninhas que envolvem o canal vaginal. Então, quando a mulher tem uma penetração, o que é estimulado durante a penetração são as perninhas e o corpinho do clitóris que fica dentro do corpo feminino. Dependendo da posição, né, onde está acontecendo essa relação, se a parte de fora, a glande do clitóris, tiver um contato ali, né, com o corpo, enfim, da parceria que está tendo essa relação e for estimulada, ela vai ter um prazer, porque ela vai estar estimulando essa parte aqui. Agora, se ela tiver numa posição onde ela não tem estímulo da glande do clitóris e for só a penetração, por exemplo, sei lá, de 4 apoios, de lado, enfim, alguma que não tem um contato direto com a vulva, com a glande do clitóris. Ela vai ter o estímulo apenas da parte de dentro, um estímulo apenas com a penetração. E aí que tá. Muitas mulheres têm muita dificuldade de ter o prazer só na penetração, porque a gente não tem tantas terminações nervosas prazerosas dentro do canal vaginal. A gente tem fora. Né? Então, dependendo da posição que essa mulher tiver, ou mesmo se ela estiver numa posição onde ela não tem esse atrito direto, ela vai precisar fazer um estímulo externo, de repente se tocar, ou o parceiro tocar, mas aí é muita intimidade entre o casal que tem que ter, né? A gente imagina ali só a penetração, como eu estava conversando com vocês, né? Apenas 17% das mulheres têm prazer sexual com penetração. E muitas acham que tem algum tipo de problema. Algum problema, que é frígida, que é fria, porque não tem que orgasmo. não tem orgasmo.
porque ela está sendo estimulada de uma Errado. maneira... E você falou que temos errada. exercícios que podem ser feitos para poder Exatamente. ajudar nesse prazer Porque o na que penetração. acontece? Isso. Porque a gente tem, sim, essas, né, 8.000 terminações nervosas só na glândula do clitóris que fica na parte de fora. Mas existe um mundo dentro do canal vaginal, né? Então tem todo o corpo do clitóris, as perninhas do clitóris que ficam dentro, que abraçam o canal vaginal. E aí, assim, quando a mulher está dentro de uma resposta excitatória, esse órgão sexual, que é o clitóris, ele fica ereto, assim como o pênis. Né? Então, chega bastante sangue ali na nossa região pélvica, que vai encher o clitóris vai ficar bem sensível e ereto, tá? Então, em volta do canal vaginal, temos a perninha do clitóris e temos músculos, os nossos músculos íntimos, que a gente usa pra, quando a gente tá, por exemplo, muito apertada para fazer xixi, a gente contrai essa musculatura para segurar o xixi, certo? Então, quando a gente faz esse movimento de contrair essa musculatura para segurar o xixi, a gente fecha os nossos 3 buraquinhos. São 3 buraquinhos, tá? Você ensina isso no seu consultório? Eu ensino Você isso no as meu mulheres? consultório. Então, quando a gente faz essa contração, a gente fecha a uretra, que é para segurar o xixi, fecha o canal vaginal, que é por onde sai a menstruação e por onde a gente tem a penetração e sai o bebê, e fecha o ânus também, quando a gente faz essa contração. Durante a relação sexual, quando o clitóris está ali cheio de sangue, né, ereto, e a mulher tem uma musculatura, né, tem esses músculos que são responsáveis pela continência, uma musculatura forte, uma musculatura funcional, esse músculo vai manter esse clitóris cheio de sangue. Então, ele vai estar mais sensível. E se durante uma penetração ela conseguir fazer uma contração, ela vai abraçar mais o pênis. Então, ela vai ter muito mais sensibilidade. O clitóris dela vai ser muito mais estimulado, porque os músculos do assoalho pélvico vão pressionar esse clitóris contra o pênis ou, enfim, o vibrador ou qualquer coisa que esteja penetrando por ali. Então, ela vai ter muito mais prazer sexual. É para uma saúde, assim. Agora a gente vai falar de uma pergunta para a saúde mesmo. Então é importante que toda mulher faça exercícios. É importante, né? que todas as mulheres Até porque, exercitem a musculatura da assoalho pélvico. Do mesmo jeito que a gente treina glúteo, tríceps, porque assim... É a mulher que teve ainda parto normal. E né? aí, Tati, independente de parto normal, de vida sexual, enfim, de gestações, de ganho de peso, tudo isso vai de alguma maneira exigir do seu assoalho pélvico. Todas as mulheres passarão pela menopausa. Durante a menopausa, né? Porque a gente tem ali todo aquele declínio hormonal, a mulher sofre uma alteração. Então, ela tem perda de massa e perda de função muscular de todos os músculos do corpo. O assoalho pélvico é um músculo. Então, ele vai perder. Agora, você imagina você perder massa e você perder função muscular de um músculo que você nunca fortaleceu. Então, na realidade, é uma questão é importante. É uma todo questão mundo de fazer saúde também, íntima. Você falou um assunto que eu acho que é importante também, que não precisa ser penetração só com o pênis, Exatamente, né? exatamente. O quanto é aconselhável, o quanto precisa ser naturalizado a utilização de vibradores, de acessórios, né? Vamos dizer. Olha, eu particularmente recomendo para todas as minhas pacientes do consultório. Quando elas chegam no consultório, elas chegam com uma queixa, né? Ou uma queixa de falta de desejo, ou uma queixa de dificuldade de chegar ao orgasmo, ou uma queixa de dor, tá? De dor na relação. Para todas essas queixas, o autoconhecimento é muito importante. E o vibrador, especificamente para uma mulher que sente dor na relação sexual, ele vai funcionar, além dela se descobrir, né, e ver aonde que ela gosta de ser estimulada, ele vai funcionar como um massageador terapêutico. Lembra que a gente falou que é músculo? A mulher que tem dor na relação sexual, muitas vezes ela tem essa dor porque ela tem essa musculatura muito tensa. Então, com o vibrador, ela vai fazer essa massagem e vai liberar e vai soltar. E ela vai conseguir ter mais flexibilidade dessa musculatura e vai permitir uma penetração cada vez menos dolorosa, até que ela não sinta dor nenhuma. Mas essa questão de o quanto é aconselhável a uma mulher ter um vibrador, eu acho que
facilita na questão... tem muitas mulheres que têm mais facilidade de usar um acessório do que se tocar, do que usar a própria mão, né? Elas têm mais... E hoje os vibradores, eles são tão modernos, né? Muitos, Nossa, muitos eles são ligados à distância. Claro, gente, À distância você consegue ligar. É preciso democratizar os vibradores. Exato. Porque eu fui numa loja esses tempos, aí sim, tem a seção só dos mais high-techs. Pela internet você acha mais barato, né? Mas, pô, tem vibrador de 5 mil reais. Tem uns que se liga à distância pelo telefone, querido. Esses mesmos, são mais caros. São caríssimos. São caríssimos. E tem muitos agora que já estão mais... Mas tem uns baratinhos também. Não, tem. Nossa, que são mais focados, assim, no prazer o prazer externo ali, né? Da estimulação do clitóris, né? Já vi um que é em forma de flor e tem uma linguinha que sai pra fora. Te choro! Então, a indústria, né, esse mercado tá focando mais nesse prazer, porque antes, vibrador era só aquele fálico, né? Só no formato do pênis, só pensando em penetração, que não é o que a maioria das mulheres gostam. E agora a maioria né? tem aquele... A maioria tem, né? Parece uma linguinha. Isso, tem ali a parte fálica, né? Pra ter o estímulo de penetração, e a parte externa, que é o modelo Rabbit, né? Isso. Que estimula por dentro e por fora ali a região da glande do clitóris. Mas você acha que as mulheres ainda, elas têm vergonha de entrar num sex shop, comprar um vibrador, ou entrar eu acho e que tentar, não sei se levar tem pra vergonha, casa? mas talvez um pouquinho de resistência. No consultório, por exemplo, eu compro pra elas. Eu peço, chega na minha casa e eu falo, daí eu entrego pra elas no consultório, mostro pra elas como que elas vão usar e tal, e elas vão, coloca na bolsa e leva pra casa. Não chega nem na casa delas. Mas assim, eu compro de um sex shop específico que eu gosto, que eu sei procedência, e eu gosto muito desse lugar. Ele vem assim, numa caixinha que me super discreta. É porque tem muita eu acho que vergonha tem do medo. entregador, Não, chegar eu acho com que não é uma nem embalagem, isso. eu não sei, Mulheres casadas, por exemplo, né? O marido às vezes não sabe, né? Então acho que ainda tem um pouco de resistência, mas depois da primeira compra também, eu acho que já Mas já tem uns relaxa. que nem parecem vibrador, parece até que é de skincare. Você Ah. já viu o último? Skincare, Não, mas um que essas artistas estão usando, ele é comprido assim, mas é mais pro clitóris, um sugador. É, o Você Satisfyer. Você tá vendo? Ela eu parece vi um no seu negócio de Instagram, você skin. falou dos Não sugadores. parece de Falei. fazer No seu skincare Instagram no você falou. rosto, parece fazer skincare no rosto. Aliás, no Instagram da Bia tem bastante conteúdo, o pessoal é bom visitar. Eu fiz Beatriz faz, Guardião. acho que... Não, me pediram pra deixar nos destaques os produtos que eu indico. Eu tô devendo isso, vou colocar lá nos destaques esses produtinhos. Porque eu, geralmente, pras mulheres que vão iniciar, que tipo, Bia, não tenho nenhum vibrador, nunca tive, não sei nem onde que compra e tal. Eu sempre indico o Bullet, que é uma cápsula vibratória. Ela é pequenininha, assim, tipo, parece um batom, bem discreta. Eu sempre recomendo comprar o recarregável, porque senão você, enfim, fica comprando pilha, né? Não dá, né? Então, não dá mais, né? Então, vem com um carregadorzinho USB, super fácil, tranquilo. E ele é o que, na verdade, para iniciar ali um autoconhecimento, um estímulo com algum tipo de acessório, é o ideal. Porque ele pode ser usado para uma penetração, né? Uma penetração não muito profunda, porque ele é pequeno. Né? Mas já toca ali o ponto G. Depois a gente tem que falar do ponto G, inclusive, né, Tati? Por falar o ponto G. Não, mas peraí. Onde fica segura o ponto G, porque eu acho que... Não, porque o gancho da questão fálica, que a gente até comentou aqui antes um pouco, é que a falta de informação... Eu não sei se você já viu isso. Pessoas usarem outros objetos que não são próprios. Sim, esses pepino, dias viralizou, né? Aquelas Eu te falei do notícias Alter. Do Alter. Que é Eu te falei do Alter. Alter de academia? Alter de Que academia. colocou no ânus, eu te tá. falei. Então, gente, tem uma questão. Eu, às vezes, recebo algumas perguntas no meu Instagram falando sobre... Que eu falo muito sobre o coletor menstrual, né? Muitas mulheres falam assim, mas eu tenho medo de perder lá dentro. Gente, a vagina tem um fim. O canal vaginal, ele termina no colo do útero. Mas o intestino...
é longo. É. Então, se for colocar alguma coisa... Se é pra exagerar, ele gente. pode... Se é pra exagerar. Ele Você pode se perder. E depois que entra e o esfíncter anal fecha, Mas você não pega de volta. Que tira um negócio desse, gente? Não, Não, porque como que coloca, né? Não, mas e Como depois que coloca? como tira um halter? cirurgia. Cirurgia. É cirúrgico. Mas, gente... Existem vários casos, Tati, de Sim, objetos mas, estranhíssimos. gente, um Vários. halter. Não, gente, halter de academia. E teve um outro caso de uma mulher que colocou, era um vibrador mesmo. Ela colocou, né, ali no ânus e aí no reto e aí subiu. Na radiografia, tava ali na região lombar dela, Mas, porque mas no caso de utilização na vagina mesmo, pode dependendo do que usa, se não for próprio, pode machucar também. sim, pode machucar, mas ele não se Perde. Perde. Você consegue né? arrancar. Você consegue tirar. Você consegue tirar porque o canal vaginal tem um teto, tem um fim, não é a caverna do Aham. dragão. Mas, Amor mas de é, Deus, não mas pense. é recomendável que não se use ou que se... Exato, hoje a gente tem muitos e muitos modelos de vibradores. Os vibradores, ó, por exemplo, pra Tem você até ter uma uns ideia, que dançam e acendem luzinha, gente. esse bullet que eu te falei agora, que é o que eu sempre indico para os meus pacientes, ele custa R$129. Acessível, entendeu? Tem de 129 a 5 mil. Ok, tem para todos os bolsos, todos os gostos. Mas assim, né? Não precisa usar coisas que não sejam especificamente para isso, né? Tem muita opção Tem muita aí. opção hoje em dia. Mas é importante que a gente fale sobre isso, que a gente deixe isso um pouco, né, mais natural de se conversar, de falar, porque antigamente tinha que esconder o vibrador, que a mulher não podia falar para uma amiga que tinha um vibrador, né? Hoje em dia elas já trocam dicas sobre, você viu, eu comprei um novo. Eu dou de presente para as minhas amigas, eu dou, tipo, presente de aniversário, eu dou um vibrador. Esses dias eu tava gravando um comercial de um sex shop. Estava lá eu gravando um comercial, chegou... É verdade isso? É verdade, velho. Eu tava gravando um comercial de sex shop. Eu gravo comerciais. Não, eu sei, mas Tá. eu não sabia que era do sex shop. Já gravei dessa até de um vez. motel, querido. Pensa você fazer um comercial de um motel. O que você fala? Essa cama é maravilhosa. Esse espelho no teto. Esse espelho no teto é fantástico. Por que motel gosta tal de espelho no teto? Eu não sei por que disso. Mas enfim, estava lá. Vaidade, Daí né? entrou um cliente, um cara entrou. E ele falou assim, eu queria um gel, lubrificante e tal. Minha mulher ficou com vergonha de descer, tá lá no carro. Eu acho que ainda existe essa coisa da mulher ter vergonha de ser vista entrando num sex shop pra comprar qualquer coisa que seja, porque com podem certeza. taxá-la de tarada, por De exemplo. encontrar pessoas lá Ou dentro. encontrar pessoas na rua que conhecem ela saindo do sex shop. Vão pensar o ou quê passar de alguém mim? na rua e ver e o carro ver, dela estacionado sei ali lá, na frente, né? Então, ele falou assim, minha mulher não quis descer e ficou com vergonha. É claro que os sex shoppings fazem isso por um motivo, mas os sex shops, a maioria também tem uma certa privacidade, assim, né? Eles são todos tampados na frente, assim, também, né? Sabe? Não, no que eu Não, fui, lá dentro. tem assim uma vitrine. Não, mas quando você entra, você não consegue... quem tá fora não vê dentro. Não, isso sim. com certeza, Mas ainda existe um pouco desse da mulher. Nossa, que vão pensar de mim se me verem saindo de um sex shop ou me verem entrando num sex shop. Porque a gente tem Entendeu? essa necessidade, essa curiosidade, às vezes, de ver o produto, né, ao vivo, Sim, assim, né? Tem algumas sim. coisas que a gente quer comprar, né? Quer ir A lá na gente loja quer ir física dar uma e ver e olhada, comprar. ver, assim que Né? funciona. Porque às vezes mas, isso é uma facilidade do que você ir na internet, você não sabe exatamente o tamanho que é, qual que é o material, se você tocar, ver, né? Seria uma facilidade ir até lá, a loja física, olhar e escolher, mas ainda existe essa resistência, né? A gente Ela fala assim, nossa, que vão pensar de mim eu entrando num sex shop, saindo com uma sacolinha na mão. Pois é, né? Eu acho que ainda tem muito esse tabu, mas a internet nesse sentido ajuda. Muito, porque você entra pode fazer lá, compra online. E as online. próprias lojas que vendem, né? Elas já mandam pra você de uma forma mais discreta, porque elas sabem, né? Sim, e os produtos que estão sendo lançados agora, eles são muito mais... eles são produtos... Mas né, discretos. porque antes, assim, tipo, sei lá, vai comprar igual esse cara que tava lá... Às vezes ele quer um gel lubrificante, né? Com algum tipo de estimulante. Ele queria uma Aí coisa chega diferente lá, tesão de vaca. Gulosa. Antigamente, Eu já eles fiz eram matéria. inúmeros. Eu já fiz matéria no sex shop e o brinde que a dona do sex shop me deu era um negócio chamado tesão de touro.
Então, Tesão né? de touro. Hoje, os produtos já têm mais Parecendo um pocler. já tem mais esse cuidado, sabe? Já tem um branding, entendeu? Né? Sim. Relacionando Sim. com um produto mais um self-care íntimo do que um produto erótico. Então, Tava na só moda aquele isso... melzão do prazer, como chama? A gente até fez matéria aqui no jornal. Não lembro. Mas você falou um negócio antes que eu fiquei curioso, Tati. Você falou que a gente falou sobre coisas erradas que podem ser utilizadas, né? De Aham. objetos e tal. Mas também tem gente que usa, tipo, ao invés de usar lá um gel com sabor ou um preservativo, sei lá, usa bala house. Bala Usa- House, Bala isso House, pode- todo mundo sabe. Então, Funciona. pode dar algum Porque tem tipo de... açúcar, né? tem açúcar. Não é um produto específico para usar na região íntima. Pode dar uma irritação, pode Sim. levar uma candidíase. Nada muito grave, né? Mas, Se você, Sim. tipo, mas um uma Mas é coisa bom de ser evitar. desconfortável, né? bom Pra evitar. nós mulheres, né? tem muitos entendeu? produtos que têm essa função, né? De esquentar, de esfriar. Vibrar, tem uns que esquentam, Sim, esfriam e vibram. são vibradores líquidos, né? Que Líquidos, você aham. aplica o produto e tem a sensação de que aquilo ali tá vibrando. A dica principal é teste com uma pequena quantidade do produto. Porque pode Né? dar ruim. Porque demora um pouquinho pra fazer efeito. Então, às vezes, a pessoa vai lá, Você falou, né? coloca, Fala aí, Tati. Coloca Fala um que você falou pra mim. não aconteceu nada, daí vai lá, dá mais uns 2 pumps ali. E daí você né? fala, Senhor! Aí fica, né, em chamas. E aí não tem o que apague. Não vibra, parece que tem um terremoto, né? É. É um terremoto com incêndio. Mas, gente, ó, house, leite condensado, chantilly, tudo isso que Come depois, colocar, né? não, colocar assim, diretamente Depois, né, na mucosa, Não isso dá, não é tão Põe no aconselhado. bracinho, na perninha, não põe onde, lá onde dentro. tem pele, Entendeu? né? Ok. Agora, onde tem a mucosa, Não dá. é melhor a gente usar produtos específicos. Você fala com as suas pacientes sobre o sexo. A gente falou basicamente agora de relação sexual, de penetração, estímulo do clitóris e tudo mais. Mas essa coisa do sexo ser mais que isso, assim, né? Ser as preliminares, isso é um tipo de coisa que você traz à tona na discussão também. Eu acho que o principal, que faz toda a diferença é a mulher entender como que é a resposta sexual feminina e como que é a resposta sexual masculina. Quando a mulher entende que ela precisa de um estímulo, que ela precisa de um tempo para o corpo dela se transformar para ter uma relação sexual de qualidade, começa a fazer muito sentido para ela as preliminares, o bom dia, né? Então, assim, eu falo que preliminar é tirar o lixo, gente, né? Tem uma É questão o básico. do gatilho, né? A gente falou sobre o órgão sexual feminino ser o clitóris, mas na verdade o maior órgão sexual que a gente tem é o cérebro, né? A resposta sexual feminina ainda está muito ligada ao emocional, ao psicológico, como essa mulher está. Então, eu sempre explico muito todo o passo a passo da resposta sexual feminina para ela entender e principalmente para ela passar pro parceiro dela. Olha só, não é porque eu não tenho desejo em você, não é porque eu não sinto atração, não é porque eu não tenho vontade de transar com você. É que eu preciso, meu corpo precisa de um tempo para ter uma relação de qualidade. E se eu não tiver uma relação de qualidade, a próxima vez eu já vou pensar se eu quero ou se eu não quero ter essa relação, até que eu entro num ciclo de recusa sexual e o relacionamento passa por crise. Sim. Então, assim, o que acontece? A gente, pra acontecer, né, desse órgão sexual feminino, que é o clitóris, né, ficar lá todo cheio de sangue, ficar ereto, né, para receber esses estímulos sexuais com mais sensibilidade. Então, além do clitóris ficar ereto, ficar mais sensível,
Existem outras mudanças que acontecem. O canal vaginal, quando uma mulher está, enfim, em repouso, quando ela não está dentro de uma resposta sexual, ele mede ali entre 7 e 8 centímetros. Dentro de uma resposta excitatória, ele vai para 12 até 14 centímetros. Então, quando a gente está dentro de uma resposta excitatória bacana, esse canal vaginal ele vai se alongar, né? Então, ele vai ficar ali mais longo, mais largo, e vai começar a lubrificação desse canal vaginal para receber uma penetração de qualidade. Então, olha quanta coisa acontece. O clitóris fica cheio, ereto e sensível. O canal vaginal fica mais longo e mais largo. E tem a lubrificação dentro do canal vaginal. Então, para essas coisas acontecerem, a gente precisa basicamente de sangue. O sangue tem que chegar ali e ficar ali. Só que tudo isso acontece nos homens. Claro que eles não lubrificam, nem tem a expansão do canal, porque eles não têm canal. Mas o corpo esponjoso do pênis, ele também é preenchido de sangue para ele ter uma relação de qualidade, para ele ter uma ereção. Só que o homem precisa de, dependendo do tamanho do membro, de 80 a 100 ml de sangue nessa região para ter uma ereção e para ter uma relação bacana. Tá? E o corpo do homem vai levar mais ou menos uns 2 minutos para levar essa quantidade de sangue ali. A mulher, por outro lado, para acontecer tudo isso, o clitóris ficar ereto, o canal vaginal ficar largo, ficar mais fundo, lubrificação, ela precisa de 400 ml de sangue. Então é mais tempo. Muito mais. Pelo menos uns 10 a 12 minutos. Por isso a importância das preliminares, a importância do homem saber que ele precisa também, né, assim, ser dedicado Qual nas que é a expressão que você preliminares. usou dos homens? Britadeira? Rei da britadeira. Rei da O rei da britadeira. britadeira, gente. Você não. atende mulheres que se relacionam com mulheres? Eu atendo poucas mulheres que se relacionam com mulheres. Eu fiz recentemente uma atualização tanto em avaliação como em tratamento na população LGBTQIA+, para entender ali a resposta sexual dessas mulheres e como que é isso, para tratar assim com mais propriedade, para atender melhor esse público. Mas eu tenho atendido, apareceu poucos casos ainda, mas as mulheres que têm relação com mulheres têm muito menos problemas em ter orgasmo do que a população heterossexual. A queixa é menor, né? Isso diz muita coisa sobre, Isso né? diz Ó, muito. Eu não tenho essa pesquisa aqui, mas isso é um dado científico. As mulheres que se relacionam com mulheres têm muito mais orgasmos do que as mulheres que se relacionam com homens. Porque o homem, ele acha que é só ele ali fazer a britadeira dele, que ele tá abafando. E não é assim que funciona. Não, é o que a gente tá falando aqui, né? Mas A mulher- você sabia disso? Mas Que o quê? então... Você Do tempo? sabia Que- do tempo? Que o Não, homem não, precisa de não 2 sabia, minutos? não. Que o homem precisa de 100 ml. Essas Esses informações pormenores, detalhadas. esses mas a detalhes, mulher né? precisa de um abraço, de um beijo, Não, de isso sim, de ó. uma estimulação Isso eu diferente. sabia, eu Porque sabia o homem que ele é estímulo muito diferente. visual. Não, O homem é muito visual. Não, em relação ao tempo, aos cuidados e que o sexo não é só penetração, assim, modéstia à parte, eu sabia. Isso eu levo comigo. Que bom, Lucas. Agora, a questão especificamente do tempo, 2, 12, não sabia. Mas é interessante ter essa informação. E assim, Cronometrarei. Você vai cronometrar agora? Alexa, Alexa, Pelo amor de 12 12 minutos, por favor. Porque o homem, ele vai lá naquele sou fodão gostosão, vou meter, goza, vira pro lado e tipo... Daí você fica pensando, mas aí, acabou, gente? É. E é perceptível, existem casos em que você percebe que só você foi, né? A pessoa é gentil com você, mas ela logo fala, tá, vamos fazer de novo? Vamos fazer tipo assim, porque não foi vamos tentar ainda. mais uma vez? Tentar mais uma vez que você ainda não conseguiu. Queimou a querido. largada, né? Aham. Mas é válido, né? Porque o sexo também não é só um sexo, né? Ali, né? Exato. E também, assim, eu acho que essa plenitude sexual, ela se constrói com a intimidade entre o casal. Por isso que eu falo muito isso, de que um relacionamento a longo prazo, ele não precisa necessariamente se tornar monótono. Não Às precisa vezes você pode necessariamente... levar isso em benefício Isso do pode relacionamento. ser um benefício. Quanto mais você conhece a pessoa, mais intimidade você tem com a Sim. pessoa, mais possibilidades
né, sexuais você tem. tem, porque aquela pessoa conhece o seu corpo, sabe como você funciona, tem um diálogo bacana. Isso pode sim se tornar uma coisa positiva. Um relacionamento a longo prazo, ele pode ser saudável sexualmente, desde que os parceiros, enfim, mas se isso entendam. também não é uma regra, né? Um relacionamento a longo prazo querer dizer que o sexo vai ser bom. Mas depois. pode ser usado pra ser bom. Pode ser usado, mas. Eu isso, só tô dizendo que isso não é argumento pra ter sexo ruim. Entendeu? Sim. Tipo, sou casada há 15 anos e, né? Não. Sou Talvez você não casada há gosta, 15 A anos pessoa não gosta mais da pessoa, talvez. e na né? verdade, o que acontece? E também tem isso, que eu acho que é uma coisa que as mulheres precisam entender até pra tirar um pouco dessa culpa. Existem tipos de desejo sexual diferentes. A mulher, no começo de um relacionamento, ela tem um desejo sexual espontâneo. Então, só dela pensar que ela vai encontrar o cara, né? Só aquela antecipação já faz com que ela sinta desejo. Quando você tá num relacionamento a longo prazo, onde não existe mais aquela novidade, aquela coisa de como será que vai ser essa noite, né? Ela passa a ter um desejo responsivo. Então, aquela sua amiga que tem preguiça de transar, às vezes ela tá lá no Netflix dela. A Tati... A guria tá agora... Ela vai ficar puta da cara comigo. Mas pode usar, um ótimo Mas exemplo. pode Né? Ela tá lá vendo o Netflix dela e o namorado chegou animadão. E aí ela olha pra cá e fala assim, não, vou assistir meu Netflix. Né? Bem a cara dela fazer isso. 365 dias. Vou assistir minha série. Mas aí, ele encosta ali do ladinho dela, começa a fazer um carinho, rola um beijo um pouco mais caprichado e de repente o negócio vai. E aí, na hora que vai, ela pensa assim, poxa, gostei. foi bom, podia legal. fazer mais vezes, né? Então, esse é o desejo responsivo. Então, no começo do relacionamento, a gente tem o desejo espontâneo, porque tem a questão Da novidade. Exato, da expectativa do que virá. Durante o relacionamento a longo prazo, a gente tem o desejo responsivo. A gente não tá tão afim, mas a hora que começa, o negócio vai, né? O negócio flui. O que é importante, às vezes? Trazer alguma coisa de novo pra dentro desse relacionamento. Às vezes é uma calcinha nova e pronto. Mas sabe que tem Sabe? Mas sabe que tem um que nem olha a calcinha? Não, mas pra você. Mas não é pro Concordo com homem, você. é pra você. É como você se sente na lingerie nova, né? Ou de repente assim, não, então vamos falar assim de um casal a longo prazo, um casal casado que tem filhos, que é mais difícil de inserir essa questão do desejo sexual na rotina. Vai virar rotina um dia na semana ter um encontro com a parceria. Ah, Bia, mas tem dia marcado, já é rotina. Mas cada dia vocês fazem uma coisa diferente. Um dia sai pra jantar, outro dia vai no cinema, outro dia é só Netflix. Só de ter um encontro, uma coisa diferente. O que será que vai ser hoje? Como trazer essa expectativa já vai estimular mais o desejo espontâneo. E é isso que no dia a dia, às vezes, a gente perde, né? O cotidiano acaba massacrando. Mas é uma questão de priorizar, né? A gente tem que ter o relacionamento como uma prioridade, a relação né? à vontade mútua, Porque né? eu acho assim, né? A gente teve o Dia das Mães e tal, e falando muito sobre mulheres que têm filhos, não sei o quê. Os filhos, um dia, vão sair da sua casa e vão ter as próprias vidas, né? O seu relacionamento, o seu casamento, teoricamente, é o que a gente espera, é que dure, né? Então, a gente tem que, né? Às vezes, não, porque eu quero... hoje é o dia que o meu filho vai ver aquilo. Tá bom, faz as coisas do seu filho, dá uma distribuída, mas você para um tempinho pra namorar, não custa, né? E isso vai fazer muita diferença, porque é esse cultivo de uma coisinha diferente que você faz. Às vezes, assim, só de você pensar que você vai estar fazendo, sei lá, igual eu falei essa questão da lingerie, mas uma vela que você acende no quarto, entendeu? Música. Uma música, algum fator que vai fazer com que você pense no como que isso vai afetar o outro. Isso já gera expectativa. É pensar no sexo além do momento em que você vai fazê-lo, né? Exatamente. E outra coisa muito importante que você falou dessa correria do dia a dia,
é o sexo presencial, né, gente? Estar presente na hora do sexo. Assim, É o mindfulness do sexo. Não estar lá e pensando na Você conta tá que você tem que pensando, pagar, no que você tem que exatamente. fazer, no trabalho que você deixou pra verdade. trás. É porque hoje a nossa sobrecarga mental é realmente muito grande, né? Mas uma dica que eu dou, assim, sempre para as minhas pacientes e as pessoas, às vezes, que me seguem no Instagram e tem essa reclamação, eu fiz um post recente sobre isso, sobre estar presente ali, né? Às vezes, você tá ali, começa a pensar em outras coisas. O que é muito bacana, o que te traz de volta pro momento, é você começar a narrar mentalmente o momento. Como Porque assim? parece Como que você tá assim? ali cumprindo sua tabela, né? Porque às vezes você tá ali, não tá muito pensando, e de repente você lembrou da carne que você não tirou do freezer. Tá cumprindo tabela. Como é que vai ser o só, almoço amanhã? Entendeu? Então, assim, esteja no momento, e se você sentir que tá nessa fuga, né, que deu uma devagada, Aham. Ah, tá. Você sua divagação. pensa no que está acontecendo. Então, tá, Sim. então, voltei. O que ele tá fazendo? Ele tá beijando a minha coxa. Ah, E agora entendi. ele tá fazendo... Tipo, narre Uhum. mentalmente Se o que concentrar. está acontecendo. Porque só de você... Às vezes você tá vivendo aquilo, mas você não tá pensando naquilo, Uhum. né? Então, quando você começa a narrar mentalmente aquilo que tá acontecendo, você pensa nisso, né? E isso te traz o desejo de volta, te traz mais presente pro momento, e aí o negócio flui. Uma curiosidade, Bia, você enveredou, né, para essa área do conhecimento, digamos assim, se especializou nisso Como e que trabalha você foi com isso. parar Como que você nisso? foi parar aí? Na verdade, assim, quando eu estava na época de escola, decidi entre faculdade e tal, eu queria muito ir para a área da saúde, para a área do cuidado. E aí eu pensei na fisioterapia porque eu tinha uma relação assim, muito próxima com meu avô, eu queria fazer essa parte de cuidar de idosos e tal. Aí fui para físio e aí na aula de fisioterapia em saúde da mulher, que esse é o nome da matéria que a gente tem, foi assim, eu não Mind blowing. sabia que tinha músculos em volta do canal vaginal. Eu aprendi isso com 17 anos, 18 anos, na época que eu estava dentro da faculdade de fisioterapia. Porque o que eu tive sobre reprodução humana na escola, ela era aquela imagem, né, do útero, né, com Sim, os sim, ovários, sim. enfim, o canal vaginal ali como se fosse uma traqueia, aquele canal vaginal aberto, né? Sim. E hoje, né, enfim, eu sei, e agora, pra quem não sabe, o canal vaginal, as paredes do canal vaginal, elas se encostam, não tem nada de aberto. Então, se você for tentar uma penetração ali, se a musculatura estiver tensa, você vai sentir dor. Não é um túnel que está à disposição. E quando eu fui iniciar minha relação sexual, eu sentia dor na penetração. Eu senti muita dificuldade de penetração. E lá na faculdade, quando eu entendi que tinham músculos, que esses músculos se contraíam, que fechavam o meu canal vaginal e que não permitia a penetração, que hoje eu sei que chama vaginismo, isso abriu a minha mente. Eu falei, gente... E muitas mulheres têm, né? E acham que... E não sabem que tem. Depois vai descobrir e, assim, acham que o problema é porque... Não, e muitas acham que não é um problema, tá? Acham que é isso mesmo, que sexo Que tá é normal, isso, que é sentir que dor. ela não nasceu pra isso, que ela não gosta mesmo, que o corpo dela não é pra isso. Ah, então meio que a partir de uma experiência Uma experiência sua... minha, e aí quando eu, tive esse insight lá na faculdade, foi uma área que me interessou, me chamou a atenção. Carente, imagino eu, de especialistas, né? Exatamente. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu tava em dúvida ainda entre fisioterapia mais voltada para o esporte e a Ou fisioterapia... pro outro esporte. Pro outro esporte, né? E é engraçado, né, que é a fisioterapia mais voltada para o esporte. Hoje a gente pensa mais em atletas e tal. É uma área que é mais masculina, né? E a saúde da mulher. E quando eu saí, na verdade, antes até de eu terminar a faculdade, eu prestei a prova da especialização e passei para a saúde da mulher. Então, mesmo meio que sem decidir ainda, eu fui porque eu não queria perder a oportunidade de fazer
a especialização na Unicamp. E aí, me apaixonei. Aí, sim, eu tive certeza que era essa área que eu queria enveredar. Porque eu acho que é muito interessante, né? Tem essa parte da sexualidade que a gente está discutindo aqui, mas tem a parte uroginecológica também, que é de incontinência urinária, dos prolapsos dos órgãos pélvicos, então a bexiga caída. Tem a parte obstétrica também, que eu também trato, né? De gestantes, de preparação para o parto, da questão do pós-parto. E basicamente então, você atende pacientes que são encaminhados, assim. eu tenho alguns médicos parceiros que me encaminham. Tem muitas pessoas que chegam pelo Instagram, Sim. por isso eu acho importante divulgar também, porque tem muita gente que Beatriz nem sabe. Guardiano. Beatriz.guardiano. Tem muita gente que, como você disse, não sabe que isso é um problema, não sabe que isso tem tratamento, né? E então, tem, né? Não precisa ficar passando dor. não precisa ficar né? passando dor. Ou se privando. Mas tem muito boca a boca, né? Amiga Sim, que foi, indica mas e tal. Por incrível que pareça, apesar da gente estar em 2022 com tanto acesso à internet, com tantos assuntos que você tem mais facilidade, as mulheres ainda, talvez pela criação, né, ainda tem esse tabu de procurar um especialista para poder resolver o problema, né? Com aquela coisa assim, mas eu vou lá, daí eu vou ter que falar o que está acontecendo, E assim, tem que abrir. como não existe uma coisa assim, orgânica, né? Você não vê num exame. Se você for no tem seu que ginecologista, contar, o seu tem que ginecologista vai fazer um falar. exame e vai falar, não, tá tudo bem, seu corpo tá ótimo, tá tudo certo aqui. Então, às vezes, o médico, ele não encaminha porque pra ele, no exame Tá clínico ok. dele, Tá bem. clinicamente tá ok. Então, assim, os dados que a gente tem é que uma mulher com disfunção sexual, mais especificamente relacionada à dor, ela passa em média por 8 profissionais É até multidisciplinar, achar. né? Não, é pra achar mesmo o tratamento. Sim. Ela passa, às vezes, por 8 médicos diferentes. Ela vai no ginecologista, o cara fala que ela tem que tomar um vinho antes de transar. Ela vai no outro, o cara fala que ela tem que trocar de namorado. Isso é coisa que eu já ouvi em consultório, tá? Teve uma paciente minha que ela chegou, ela falou assim, meu médico me prescreveu isso daqui pra eu usar Prescreveu durante a outro relação namorado. sexual. Era xilocaína. É um anestésico Caramba. Mas, local. gente... Mas Gente. você vai passar um anestésico. Se é pra não sentir nada, que absurdo. então melhor não ter relação. Nossa, esse cara tinha que ter sido anunciado pro CRM, né? Pelo amor de Deus. Mas, na verdade, ainda existe uma questão, assim, hoje não, hoje tem muitos médicos, muitos parceiros meus que sabem o que é um vaginismo, o que é dor na relação sexual, que se a mulher tem alguma queixa, ele vai encaminhar para fisioterapia, ou ele vai orientar essa mulher com relação a alguma coisa, a grande maioria. Mas é uma coisa recente, né? Sim. Né? Eu mesmo tive uma paciente que ela passou 30 anos casada sem ter uma penetração. Socorro. Mas como assim? Como assim? Ela... Eles tinham outros tipos de intimidade e tal, mas ela não conseguia conta penetração da porque dor? ela tinha uma contração involuntária dessa musculatura que fica em volta do canal vaginal que impedia a penetração. E eles não tinham filhos? Tinham filhos? Não tinham, porque não tinha Coitado. penetração. Isso foi tratado? Isso foi tratado em 12 sessões. Caramba. Em 3 Nossa. meses. Nossa. E ela falou, nossa, se eu soubesse antes, Nossa, é verdade. né? Bom, tudo que é bom dura pouco, né? Já! tô entendendo. Rende, né? Demais. Poderíamos E teria- ficar aqui até amanhã? tem muito mais coisa, tem muito mais coisa. Poderíamos. Já fica aí um convite para o futuro. Ai, Obrigado, viu, virei, Bia, por com ter- certeza. Adorei, gente. por ter, enfim, ensinado a gente, falado sobre muita coisa, debatido muito sobre obrigada. esse assunto. Obrigado pela presença É um aqui no assunto Bug que do Milênio. precisa ser debatido, né? A gente precisa falar disso e falar assim, ó, com essa naturalidade, porque as pessoas, Porque quanto é mais é- a gente fala sobre isso, mais natural vai ficando e menos O que problemático, deveria né? ser natural há muito tempo. Né? Porque há muito tempo isso daí tá aí, né? Então. Obrigado você também, viu, Obrigada. Tati? Obrigado. Espero Contribuiu que demais não ter pro passado papo. vergonha no seu programa. Não ter... Imagina, que vergonha, não tem vergonha nenhuma aqui. O Bug é um podcast sem vergonha, tá? Aqui não trabalhamos com esse tipo de sentimento. Obrigado pela presença de todo mundo, viu? Acompanhe, assistam o Bug do Milênio no YouTube, no Facebook, também no Vimeo e, claro, como é um podcast, no Spotify e no Deezer. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.